Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, voltando então ao seu tema, à sua intervenção inicial, a Sra. Ministra disse que uma das diretrizes que estava a querer cumprir era a da transparência e da honestidade na informação. Então vamos a isso, Sra. Ministra. Em relação à correção que me fez a propósito dos controlos térmicos serem realizados apenas em Itália, tenho a dizer-lhe que há vários tipos de controlos que outros países estão a fazer. Em Londres há uma alteração para o Terminal 4 e todos os voos que vêm de países com origens, países que têm doença, é aplicado um questionário. Na Alemanha é preciso um atestado para entrar no país. Em Praga é feito um screening para dificuldades respiratórias. Em Bratislava é feito um screening e um questionário. Em Istambul há screening térmico. No Dubai há screening térmico. Em 20 dos grandes aeroportos americanos há screening térmico. Em Singapura há screening térmico. Toronto tem screening térmico. Portanto, Sra. Ministra, não é só Itália, são vários os países e a recomendação tem sido estendida e a opção do Governo português é a opção do Governo português. Em relação ao site da DGS, é completamente impossível encontrar aqui informação de forma clara. Sra. Ministra, ninguém sabe, nenhum cidadão tem que saber a diferença entre um comunicado, uma nota, uma informação 006, ninguém tem que saber. Portanto, a minha sugestão é que o site seja feito não para quem está no lado da DGS, mas para quem vai usar o site, porque essas pessoas que para lá são dirigidas, assim como para a linha de saúde 24, é que precisam de saber usá-la. E, portanto, de facto eu fui à procura, como diz e bem, da informação 006, cá está. Era preciso descortinar o que ela é, mas depois aqui tem o título, recomendações para eventos públicos, mas não diz nada, Sra. Ministra. Diz que é preciso consultar as informações internacionais. O que eu lhe perguntei não foi isso. Para além de lavar as mãos e medir a febre 2 vezes por dia, que já toda a gente sabe. A questão é qual é a métrica, qual é o parâmetro que define em Portugal uma recomendação de grandes ajuntamentos que devem ou não devem ser mantidos como organização. Porque realmente, como diz, é verdade. Na Suíça são 1000, em França são 5000, em Portugal qual é? Vamos ter os jogos de futebol, são à porta fechada. Ainda agora, enquanto falávamos, em Espanha foram decretados os jogos de futebol à porta fechada. Qual é o critério em Portugal? É como cada um quiser? Pronto. Em relação ao plano de contingência, Sra. Ministra, especificamente em relação ao SNS, a Sra. Ministra diz que não há um problema nas instituições do Porto, nos hospitais do Porto. De facto, já veio essa nota agora, o diretor, o professor Fernando Araújo, já deu essa nota também, mas enquanto isso, o nosso primeiro-ministro, que estava a visitar o Hospital de São João, diz que pois, se houver um grande crescimento do surto, pois que as pessoas, desde que tenham boas condições de alojamento, condições de poder estar relativamente isoladas em sua casa e de poderem ser acompanhadas, é melhor não estarem internadas e irem para casa. Eu não diria que isto é uma resposta pública, isto é uma resposta bem particular, é a minha casa, eu vou para a minha casa, mas se eu estou em internamento, se houver um grande crescimento é porque eu tenho razão para estar em internamento, não é? Enfim, convinha que nos organizássemos na informação que passamos e o site da DGS pode ser de facto um bom sítio onde isso está arrumado com clareza para quem quer consultar. Quanto à contingência alargada, Sra. Ministra, vamos tomar como exemplo, e só por isso, o caso do escritor Luís Sepúlveda, por acaso é um caso conhecido. A minha questão é esta. É uma pessoa que se sabe que está infectada, que sabe exatamente onde é que esteve hospedada quando esteve em Portugal, num hotel muito específico, sabe-se qual foi o circuito que fez, sabe-se que andou num minibus pela cidade. O que é que foi feito? O que é que foi feito em relação a esse hotel? Foi tomada alguma medida, para além de saber as pessoas que lá estão, foi feita alguma medida de higienização específica? Foram contactadas as pessoas para essas sim fazerem algum teste? Ou também não é preciso, porque podem tomar antipiréticos e terão de certeza controladas? O que é que foi feito, Sra. Ministra? Pronto. Porque isto sim é um plano de contingência prática, é isto que as pessoas querem saber, não é? Em relação à quarentena, volto a perguntar-lhe para terminar, se eu bem percebi, o que a Sra. Ministra disse foi que entre a Lei de Bases, na base 34, e a Lei 81 de 2019, não precisa de mais nada para, caso seja necessário, ativar dentro da legalidade uma quarentena obrigatória. Não precisa da ajuda do Parlamento, porque pela parte do CDS terá todo o apoio que for preciso para instaurar, caso seja necessário, este tipo de quarentena obrigatória. Mas, segundo percebo, não é preciso mais nenhuma alteração legal para que isso aconteça. Gostava dessa verificação. Muito obrigada. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, eu
certamente por responsabilidade minha não me não me exprimi da forma como gostaria. O que eu quis dizer foi que nos 27 países que compõem a União Europeia neste momento, tanto quanto é do meu conhecimento, controlo de temperaturas à entrada, só a Itália o estava a realizar. Controlo de temperaturas, volto a dizer, países da União Europeia, controle entre screening de temperaturas com pistola, salvo seja. De qualquer forma, neste momento, as recomendações técnicas que temos e que partilhamos com outros peritos e que, relativamente às quais ouvimos outros peritos, é que o controle de temperatura não é suficientemente efetivo para o adotarmos. Mas estamos a aplicar os outros mecanismos que refere, e eu queria deixar isso também bem claro. Estamos a aplicar inquéritos epidemiológicos, estamos a aplicar rastreio de contactos e estamos preparados para, se for necessário, também gostava de deixar isso bem claro, estamos preparados para, se for necessário, ativar o rastreio de temperaturas, porque chegámos a considerar essa hipótese num momento prévio e, portanto, preparámos o aeroporto e os técnicos para o caso e, inclusivamente, não há evidência de que essa medida seja uma medida efetiva. E não sendo essa medida uma medida efetiva, a não ser que se queira mostrar que se está a trabalhar, que não é de todo em todo a minha preocupação neste momento, não iríamos por aí. De qualquer forma, quero dizer-lhes que estudámos essa hipótese tecnicamente, inclusivamente em termos de aquisição de equipamentos, para a podermos implementar se houvesse evidência, e estamos preparados para, se houver essa necessidade, avançar por aí. A questão do aperfeiçoamento do site, sim, tem toda a razão. Se há matéria na qual nós podemos melhorar, é na matéria de comunicação. Temos procurado fazê-lo, como já disse, e vamos continuar a fazê-lo nos próximos tempos. De qualquer forma, penso que também concordarão comigo que a arrumação que garantimos da semana passada para esta é já uma melhor organização daquilo que é o acesso à informação. Os eventos de massas, eu compreendo que a recomendação da Direção-Geral da Saúde sobre os eventos de massas não tenha ainda a referência àquilo que são os números do que é que se considera um evento de massas, propriamente dito. No fundo, esta informação, a 006-2020, tem também uma responsabilização conjunta entre aqueles que planeiam, trabalham ou participam em eventos públicos suscetíveis de ser considerados como eventos de massas. O que suscita é a recomendação de uma avaliação do risco completa em articulação com as autoridades de saúde locais e nacionais. Porque aquilo que nos temos, de facto, apercebido é que há um conjunto de aspectos que podem determinar que um evento comporte mais risco do que outro. De qualquer forma, como disse no início da minha intervenção, a Direção-Geral de Saúde estava hoje a ouvir um conjunto de peritos no sentido de, face ao volume de eventos de massa que temos em agenda no nosso país, nos próximos meses, podermos ter uma recomendação mais precisa e que objetive aquilo que todos nós precisamos em termos de segurança de organização. De preferência, fazendo alguma referência a números, porque percebo essa necessidade. Depois, perguntava-nos sobre algo que me fez escrever aqui nas minhas notas: cuidados domiciliários. Seriam referências, no fundo, a pessoas com infecção que pudessem ser tratadas em casa. Ora bem, eu gostava de recordar que o Reino Unido aplicou um procedimento em que as pessoas, mesmo positivas, ficam em casa, e que nós, se tivermos uma expansão do surto, podemos chegar a um caso desses, nos casos de uma infecção, nos 80% de casos que são de infecção moderada ou ligeira. Claro que isso nunca poderá acontecer, e sei que me entendem, nos casos extremos.
De resto, estamos a equacionar também, isto mostra o dinamismo das respostas, mas também a vontade de responder bem. Estamos a equacionar também a possibilidade de as colheitas de material biológico poderem ser feitas em casa, exatamente para evitar, volto a insistir, a aprender enquanto lutamos contra o surto, e seria muito irresponsável da minha parte dizer-lhes que já sabia tudo quando o surto apareceu. Não sabia. Os sistemas de saúde estão a adaptar-se e, portanto, essa aparente boa prática que outros países também estão a ter, que é de poder fazer as colheitas de material biológico, mantendo o doente, quando isso é aconselhado, na sua própria casa, isolado de contactos, mais tranquilo e aguardando na sua própria casa uma confirmação. Claro que se a confirmação acontecer e, sobretudo, numa fase em que ainda temos poucos casos confirmados, nós temos capacidade de os encaminhar e esperamos ter sempre. Mas se o surto se demonstrar de proporções significativas e nós precisarmos de manter em casa as pessoas que são positivas, nós temos hoje em dia no sistema respostas como a hospitalização domiciliária, que podem ser mecanismos de resposta que nunca generalizaremos sem fazer primeiro uma prova de conceito. Quanto à questão do escritor Luís Sepúlveda e as medidas específicas tomadas. Bom, as medidas foram muitas, face também ao facto de ser uma figura pública, que tinha tido muitos contactos com muitas pessoas, e as autoridades de saúde tomaram-nas avaliando o risco de cada caso. Há aqui também uma circunstância que torna às vezes difícil nós partilharmos toda a informação sobre o que vai sendo feito. Como aconteceu no caso dos cidadãos portugueses que estavam no navio Diamond Princess, nós temos também uma obrigação de proteção da reserva da vida privada dos contactos e, portanto, temos procurado ter alguma prudência na informação que partilhamos. Alguns dos contactos eram também as próprias figuras públicas e eles próprios disseram o que é que faziam, mas penso que devemos confiar nas autoridades de saúde e naquele trabalho que elas já fizeram e que estão a fazer, aconselhando isolamentos profiláticos nos domicílios, fazendo as tais vigilâncias ativas com contactos regulares bidiários, com medições da temperatura, abstendo-se as pessoas de participarem em determinados eventos. Mas sim, claro que há muito para aperfeiçoar neste processo. Respondendo diretamente à questão quarentena, alteração legal sim ou não? Na minha perspectiva, eu disponho dos mecanismos para uma proteção bastante, mas sim, não há dúvida que neste momento o quadro legal que nós temos é o de internamento compulsivo apenas para as situações tipificadas como de doença mental e, portanto, há aqui provavelmente um quadro legal de direitos, liberdades e garantias que pode merecer uma reflexão. O que me parece é que isso é algo que neste momento cabe designadamente a outros atores, sendo que o Ministério da Saúde está sobretudo focado na ação governativa de apoio à Direção-Geral da Saúde de combate ao surto, mas também não temos dúvidas de que temos um quadro legal muito específico, que tem uma origem histórica também muito específica e que é bastante protetor daquilo que são as restrições, as constrições, os equilíbrios necessários quando se troca de constranger direitos, liberdades e garantias. E, portanto, sei bem que se precisar de tomar medidas é uma linha muito ténue, aquela em que me situarei e em que terei que ter muito bem presentes as questões da proporcionalidade. Mas também quero ser muito clara de que não fugirei às minhas responsabilidades no caso de ter que decretar medidas que dependam daquilo que são os poderes que a lei me confere enquanto Ministra da Saúde.